Assim que der o ponto de gravação. Bem, amigos da Universo, nacionalmente estamos falando aqui sobre neuroanatomia. Sejam muito bem-vindos a esse sábado ensolarado aqui no Rio de Janeiro. Não sei como está aí em Pernambuco e na Bahia, mas sei que com certeza já é verão aí. Sejam muito bem-vindos, então, e vamos começar essa aula falando sobre plexos, ok? Sol aí, ó. André dizendo que tá sol. Ainda não liguei o ar-condicionado aqui em casa, não. Mas, se precisar, eu vou ligar. Vamos nessa, então, falando sobre plexos. Antes de mais nada, eu gostaria só de lembrar a vocês o que quer dizer plexo, né? É muito interessante quando a gente entende o que significa cada expressão, cada palavra. E aí, quando eu pergunto a alguém o que é plexo, né, normalmente a pessoa ela não consegue associar de forma adequada. Nesse caso aqui, nós estamos falando de plexos nervosos. Se estamos falando de plexos nervosos, significa que existem outros tipos de plexos. E eu vou dar exemplos de plexos para vocês. Tá? Por exemplo, se eu falasse com vocês a respeito de um emaranhado de fiação de um poste, isso acontece muito em fiação aonde costuma ter muito gato. E aí, aqui no Rio de Janeiro, gato significa ligação clandestina de energia. Então, são vários fios ligados de forma clandestinamente nos postes, formando um emaranhado de fios. Certo? Então, aí também, então show de bola. Então estamos todos sintonizados. Eu achei que só aqui no Rio de Janeiro tinha gato. Esse tipo de gato, claro. Mas nós estamos no Brasil inteiro, então nós temos gato pelo Brasil inteiro. Então, basicamente, quando nós observamos um poste e vemos aquela confusão de fios, um fio que chega na casa de alguém que nem tem relógio, um fio que basicamente alimenta aquela casa, energiza aquela casa, aí a gente vai tentar olhar para o poste e determinar que tipo qual é o fio dessa casa, a gente não consegue observar porque parece até um emaranhado, parece um novelo de tanta fiação. Então nós podemos considerar isso um plexo, né? Um plexo elétrico, vamos dizer assim. Podemos chamar isso de rede, né? Então, vocês do Nordeste, que gostam muito disso, e eu trouxe para minha casa essa prática, aquela rede de varanda, aquela rede entre as árvores, que você repousa, ali também nós podemos chamar aquilo ali de plexo, né? E por quê? Porque basicamente é um entrelace de fibras que vão formar um tecido. Então, imaginem que, quando falarmos de plexo, vamos falar sobre um conjunto emaranhado de tecido, né? Ou seja, um tecido de fibra, algodão, seda, ou até mesmo de fios elétricos. E, obviamente, aqui para a gente, falando sobre plexos nervosos, vamos falar sobre o emaranhado de nervos. O que para a galera de neurologia, ou melhor, para a galera que sofre e tem medo da neurologia, é onde trava tudo. É onde a galera foge para a ortopedia, é onde a galera foge para a pediatria, a galera foge para tudo quanto é lugar. Vai até para a respiratória, mas não quer nem saber de neurologia, de neurofisiologia ou coisa parecida. Por conta dessa dificuldade de entender, né, interpretar o que são esses plexos. Então vamos lá, galera. Plexos. Quando se fala de plexos nervosos, nós estamos falando de emaranhado de plexos, emaranhado de nervos, né? Que obviamente tem uma origem e tem um alvo, né? Um nervo, eles têm uma origem em uma determinada região e ele vai ter um alvo, ou seja, ele vai inervar uma região específica. Mas se pegássemos por exemplo, um cadáver, ou se pegássemos uma peça viva e observássemos o nervo que parte lá do pé e tentarmos alcançar a origem, no meio do caminho a gente começa a se perder. Por quê? Porque, na verdade, começa a apresentar um enovelado, um emaranhado. Então, basicamente, plexo é isso, é um enovelado, é um emaranhado, é uma rede,
né? Inclusive, plexus é uma palavra, né? Plexus, nesse caso, plexo, né? É uma palavra que foi aportuguesada, mas ela tem origem grega, que significa que, na verdade, a palavra em si é plexus, né? Plexus, que o significado direto, né, etimológico dela é rede. Então, no final das contas, quando falarmos de plexo, vamos falar de uma rede. Rede essa que, nesse caso, vai ser uma rede de transmissão nervosa, né? Uma rede de condução nervosa. É claro que essa imagem inicial é uma imagem basicamente, meramente ilustrativa, né? Podemos observar que sim, né? Deixa eu pegar aqui meu ponto laser, já para a gente começar a mostrar com mais facilidade. Então, nós podemos observar que sim, existe aqui nessa região aqui um plexo. Afinal de contas, esse nervo, ele tem uma direção e quando chega aqui começa a perder um pouco de foco. Afinal de contas, parte vai para um lado, depois vai para cá, para lá, e aí a gente se perde. A verdade é essa. Então, por isso que a gente chama isso de plexo. Observe que interessante aqui, bem anteriormente à coluna vertebral, essa parte mais avermelhada, né? Essa parte mais avermelhada aqui, ela vai ser a representação do plexo, né, visceral, tá? Que vai ser componente do sistema nervoso autônomo, tá? Não é o nosso estudo de hoje. Ele basicamente vai participar do sistema nervoso autônomo, permitindo ações involuntárias e necessárias, né, para a homeostase do nosso organismo, sendo através de contrações de esfínteres, que não temos controle, seja através de manipulações, movimentações do sistema gastrointestinal, a bexiga propriamente dita, o rim, o fígado, o estômago, entre outras vísceras também, ok? Então, basicamente, esse mais avermelhado aqui é o plexo visceral, que não vai ser nosso objeto de estudo dessa aula, tá? Nós já falamos de uma forma mais abrangente quando falamos lá sobre o sistema nervoso simpático e parasimpático, né? Como que todo o nosso organismo reage a tudo isso. Então, é a partir desse plexo que a gente tem esse desenvolvimento aqui, mas vamos seguir começando da cabeça até descer a região lombar. Isso, claro, se a gente conseguir um tempo bem aproveitado, né? Não estou falando do tempo completo da aula, mas um tempo de aproveitamento adequado dessa aula. Então, vamos começar com o diagrama, gente. Antes de eu mostrar para vocês o que acontece no plexo cervical, lembrando, então, que existem 4 tipos de plexos, e vamos estudar eles, né? É o plexo cervical, é o plexo braquial, e depois nós descemos a região torácica, onde não apresentamos plexos, tá legal? Vamos até a região lombar, e ali nós vamos ter um plexo, que é o plexo lombar, e ainda vamos ter o plexo sacral, que em algumas literaturas ainda conseguimos destacar como sendo plexo lombosacral. Eles fazem uma fusão do plexo lombosacral, né, do plexo lombar e do plexo sacral. Nesse caso aqui que eu quero mostrar para vocês em diagrama, tá? E aí depois eu vou mostrar uma imagem, são os nervos que nós vamos ter, e obviamente as raízes que nós vamos ter entre o plexo cervical, que, diferente dos outros plexos, esse plexo, ele vai ser um plexo um pouco mais arqueado, vai ser um plexo um pouco mais comunicante entre duas raízes. O que vai acontecer, eu vou mostrar para vocês numa imagem mais à frente, é que, por exemplo, as raízes de C1, lembrando que diferente, tá, de todas as outras raízes, na cervical, a C1 parte de cima da vértebra, quando todo o padrão, né, do tórax para baixo vai ter uma emergência inferior à vértebra referente, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui acima de C1, tá? Então, pegando parte de cima de C1 e a parte de cima de C2, nós temos uma asa, tá legal? Podemos também chamar de arco, certo? Arco do plexo cervical. Esse arco é o que nós chamamos de arco C1, C2.
Quando eu mostrar na imagem de nervos, vocês vão entender o que são esses arcos. Nós vamos apresentar também um outro arco, tá? Aqui apenas em diagrama, mas nós temos aqui um outro arco, que é um arco de C2 e C3, tá? E, definitivamente, terminando, nós temos aqui o arco de C3 e C4. Então, observem que o plexo cervical, ele é formado pelas raízes de C1, C2, C3 e C4. Apenas essas 4 raízes compõem o plexo cervical. Tá legal, gente? Isso é importante. Se cair em questão de prova, e eu nem digo a minha, mas se cair em concurso, quais são as raízes componentes do plexo cervical? Não achem que são C1 a C8, tá? Porque, na verdade, o plexo braquial, o que vai dar origem às inervações do braço, já participam a partir de C5 até a T1. E nós vamos discutir isso, né, no plexo braquial. Então, tenham em mente que plexo cervical começa em C1 e vai até a C4. Legal? Claro que no plexo braquial a gente vai ter uma participaçãozinha aí de C4, mas não faz parte efetiva do plexo braquial. Então, olha só, gente. Quando eu mostrar para vocês essa imagem, essa linha branca aqui, imaginem que existe um fio que se liga a C1 e a C2, como se fosse um arco. Então, nós temos aqui a vértebra C1, a vértebra C2, e ó, tem um fio que se arqueia, formando aqui ó, um arco, uma asa. Então, nós temos essa asa que vai ligar C1 a C2. Entendendo isso, dessa asa vão sair alguns nervos, né? E aí nós temos alguns nervos aqui, até tem umas cores diferenciadas, para facilitar o nosso entendimento, que são as cores vermelhas, amarela e verde. As vermelhas são os nervos responsáveis pela condução motora, então são as vias eferentes, né? Como nós já falamos anteriormente. Nós também temos as amarelas, que são as vias aferentes. Elas são as vias sensitivas. Basicamente, elas vão receber estímulos das regiões periféricas e levar até as regiões centrais. Então, quando falamos de cutâneo, aqui nós estamos falando de sensitivo, tá? E nós temos esse verdinho aqui, acredito que esteja difícil de ler o que está escrito, mas eu mostro para vocês e falo que esse verde é uma fibra mista. Vamos falar sobre o nervo frênico de uma forma um pouco mais tranquila. O nervo frênico ele vai basicamente ser responsável não somente pela parte sensitiva de algumas regiões mais inferiores, como também é responsável pela inervação do diafragma, a musculatura da respiração, a cúpula, né, que separa o tórax do abdômen. Então, esse nervo esverdeado aqui, no caso esse diagrama da cor verde aqui, vai demonstrar uma ação de aferência e eferência, ou seja, existem fibras ali dentro que são aferentes, sensitivas, também existem fibras que estão ali que são eferentes, motoras. Então, voltando aqui na primeira asa, gente, nós temos o primeiro nervo, né, que vamos destacar aqui como sendo o músculo lateral da cabeça. Então, digamos que esse nervo ele vai inervar uma região específica da cabeça, observem, sai da cervical, tá legal? E já vai em direção à cabeça. Vai ter um esquemazinho aqui para vocês verem direitinho. Vai inervar as musculaturas relacionadas a essa parte, a essa região. Temos um outro músculo que é o reto anterior, nesse caso aqui da cabeça, que é a musculatura que passa mais adiante, tá? E nós temos o outro que é o reto anterior, já é o maior da cabeça. São dois nervos que vão estar relacionados aqui com a região, tanto anterior da cabeça, quanto também posterior. E temos também, já descendo para o próximo arco, para a próxima asa, nós temos aqui o nervo, basicamente, largo do pescoço, tá? Esse nervo largo do pescoço, ou, né, em algumas literaturas, ele vai ser chamado de transverso também, um motor.
Vou mostrar a vocês na outra imagem. E nós temos aqui dois nervos sensitivos, seguindo essa ordem, que é o nervo auricular, sensitivo, então ele vai inervar a região auricular, assim como também nós temos o nervo mastoideo, tá? Que vai inervar a região aqui occipital, tá? A parte mais baixa, a região menor do occipital. Temos também em seguida o nervo esternocleidomastoide, ou seja, acredito que tendo o nome, a gente consegue levar e referenciar a uma musculatura específica, lembrando que é um nervo motor. Então, é um nervo que vai inervar um músculo específico, e acredito que vocês já conheçam esse nervo, né? Esse músculo que está aqui aparente, ó, o ECOM, certo? O esternocleidomastoide. Então, esse nervo é o nervo que inerva o ECOM. Além do trapézio, também, que é um outro nervo, né? O nervo trapézio vai basicamente inervar as regiões superiores e médias do trapézio. Temos também o nervo que vai ser responsável pela elevação da escápula, trabalhando na musculatura do elevador da escápula. Nós temos aí o nome como nervo angular. Em outras bibliografias você pode encontrar também como nervo do músculo levantador da escápula, tá? Ou elevador da escápula. Basicamente, ele trabalha junto com o trapézio, só que mais profundamente, tá? Isso vocês vão pegar em anatomia, quando chegarem na área de miologia. Se por acaso não tiverem falado ainda sobre miologia em anatomia, me dá só um toque para eu poder... Desculpa, Andréia. Desculpa. Eu vou tentar ser mais devagar. Me perdoem. Então, vamos lá. Eu vou dar continuidade, não vou voltar, porque eu vou ter que repetir isso na outra imagem, tá? Então, vamos lá. Vocês já pegaram a anatomia, as partes de origem, inserção muscular, ação muscular? Já pegaram isso? Acho que não, né? Então tá, então eu vou bem devagar. Então vamos lá, Ed, você que me deu um feedback aí. Quando eu falo sobre, por exemplo, vamos voltar aqui um pouquinho nos músculos laterais da cabeça. A gente tem músculos também na cabeça. Basicamente, músculos, além das musculaturas mastigatórias, né, que fazem parte de uma outra ação, de um outro sistema, e aí quando falarmos sobre nervos cranianos, a gente vai trabalhar isso, mas existem algumas musculaturas, por exemplo, as laterais da cabeça, existem os músculos retos anteriores da cabeça, existem os músculos menores da cabeça, e eles vão estar relacionados às musculaturas basicamente de elevação, de retração e depressão da orelha. Então, são musculaturas que estão diretamente voltadas para a região cutânea e a região hipocutânea, né, hipodérmica da cabeça, são as musculaturas que fazem aquela movimentação da cabeça, sabe? Então, muitas das vezes, e aí a galera de psicologia, prestem atenção, muitas das vezes vocês vão encontrar pacientes com crises de dor de cabeça, crises na região da cabeça, e nem sempre essas dores de cabeça elas estão associadas a um problema na cabeça. Elas podem estar associadas a um problema na cervical. Então é importante que vocês entendam isso, porque trabalhando, diminuindo o tônus desse paciente. Um minutinho só, gente, por favor. Eu estou tendo dificuldade de me entender aqui. Perdão, gente, pela pausa. Aspirador de pó e duas crianças gritando. Eu sei que vocês não ouviram, eu sei. Mas eu ouvi. E isso, para quem está explicando alguma coisa, é terrível. Então vocês me perdoem por essa pausa. Galera, então voltando aqui. Então, basicamente, nós temos aí algumas musculaturas na cabeça que são inervadas pelo plexo cervical.
Nós temos aí, por exemplo, o largo do pescoço, que é a musculatura que vai... Sabe aquela musculatura que contrai aqui assim? Assim, a pessoa fala assim? Parece todo o pescoço contraído aqui? Então, é essa inervação que nós temos aqui. Nós temos outro nervo, que é o nervo auricular, esse aqui já é sensitivo, tá? Ele vai estar localizado mais embaixo. É a sensação que você tem aqui na região posterior da cabeça. Nós temos o nervo mastoide, occipital menor, que é da região posterior da cabeça. Nós temos aqui descendo, pulando esses 4 músculos que eu falei rapidamente, vou deixar para falar mais devagar. Nós temos aqui o nervo cervical transverso, que é aquele que pega toda essa região aqui, transversalmente, ou seja, a parte sensível do nosso pescoço está toda aqui, cutânea, tá legal? Aí eu vou voltar aqui nos motores, que são responsáveis pela ação muscular. Então, esses nervos, observem, eles vão ter o mesmo nome dos músculos que existem na região da cervical. Então, vamos lá, devagar. O esternocleidomastoide, que é um nervo que inerva o esternocleidomastoide, o músculo, é um músculo que vai pegar aqui no processo mastoide, com sua inserção, e ele vai ter a sua origem fixa, né? Tanto na parte external, por isso externo, e na parte clavicular, por isso cleido. Então, externo, cleido, mastoide. Então, é um nervo que vai inervar, ou melhor, vai se conectar, né? Vai gerar sinapse com essa musculatura. Nós temos também o trapézio, que além de ser o nome do nervo, ele também vai ser responsável pela musculatura do trapézio, aquela musculatura que a gente tem aqui, que levanta os ombros. Só que o trapézio, na verdade, ele desce até metade das costas, formando um losango, né? Em vez de ser um trapézio, é um losango. Mas vamos que vamos. Esse nervo ele vai inervar o trapézio superior, mas não necessariamente vai inervar o trapézio médio e o inferior. Outras musculaturas, outros nervos vão trabalhar junto com o nervo trapézio para agir nessas ações diferentes que o músculo trapézio vai apresentar. Temos também aqui o angular, que é o nervo, né, angular, ou o nervo elevador da escápula. Como o próprio nome já diz, ele vai inervar o músculo elevador da escápula, que está mais profundo aqui nessa região, ponta da escápula, mais média, subindo até a região occipital. Então, ele vai fazer a elevação da escápula junto com o trapézio. Mas quem vai inervar o elevador da escápula é o angular, ou elevador da escápula, nervo. Tá? E nós temos o nervo romboide também, saindo dessa asa aqui entre C2 e C3. Como o nome já diz, vai inervar as musculaturas romboideas, que estão profundamente atrás, entre as escápulas, e lateralmente ao processo espinhoso, né, naquelas espinhas da coluna vertebral. Então, essa asa, basicamente, tem aí esses nervos. Não poderia esquecer de falar também da outra parte, que é justamente a asa do hipoglosso. Então, basicamente, quando a gente fala da asa do hipoglosso, ele vai ter uma ligação ascendente, né? Então, esse nervo ele vai sair dessa asa, vai subir para o crânio, e do crânio ele vai se ligar a outros nervos cranianos. Então, eu nem vou entrar nesse detalhe com vocês. Mas já de cara informo que a participação dele com um dos nervos cranianos, por exemplo, o hipoglosso, vai permitir que haja a formação de ação de supraioide, infraioide, né, que move para cima e para baixo o nosso gogó. Vamos ter o homoioide, que vai estar localizado na região mais embaixo aqui. Nenhuma dessas musculaturas eu peço que vocês gravem a princípio, tá? Só quero que vocês entendam que um plexo ele vai ter projeções nervosas para essas regiões. É isso que eu quero que vocês entendam. De tudo, eu quero que vocês entendam que existe essa projeção. Então, seguindo aqui. Descendo agora para a asa, né, para a asa do terceiro ao quarto cervical, né, a terceira asa. Basicamente, vai ser o nervo supraclavicular, basicamente,
respondendo pelas regiões, né, da região média, a intermédia e lateral da região aqui superior do ombro, ok? Então, vamos levar em consideração que é a região que vai trazer uma sensibilidade a essa parte aqui, ok? E o nervo frênico, que vai descer diretamente para inervar lá o diafragma. Vou passar essa imagem, vou pular para uma outra imagem. Essa imagem ela é mais bagunçada, por isso que eu comecei por uma imagem um pouco mais reta, como vocês podem ver, certo? Mas essa imagem, apesar de ser um pouco mais bagunçada, a gente tem condições de verificar aquilo que eu falei com vocês, né? Então, nós temos aqui, esse zero aqui, é só para identificar um dos nervos cranianos, tá? Não faz parte do plexo cervical. Mas observe que existem alguns nervos que vão sair formando alças se ligando com esse nervo, o hipoglosso, por exemplo, tá? Que é quando falarmos sobre as musculaturas da região, né, da garganta, por exemplo. Então, aqui, nós temos as asas, então nós temos aqui a vértebra C1 e a C2, saindo por cima da C1 e por cima da C2, um arco. E entre esse arco que nós temos algumas saídas de nervos motores, tá? Como eu falei anteriormente. Então, vamos levar em consideração que aqui nessa região nós temos também as saídas sensitivas, tá? A região de trás da cabeça, a região aqui de trás do pavilhão auricular, a região do pescoço, e aqui nós temos uma outra inervação que vai basicamente inervar sensitivamente a região mais inferior do pescoço. Tá? Já, né, isso mais superficial. Profundamente, nós temos essas outras inervações aqui, que vão participar das contrações musculares consequentes de cada nervo. Tá? Então, só para voltar um pouquinho e vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Percebemos que entre C1 e C4, tá legal? Nós vamos apresentar aí uma inervação, uma saída de nervos, tá? Nervos esses que nós podemos chamar aqui, nesse ponto, de nervo espinhal C1. Nesse ponto, nós podemos chamar de nervo espinhal C2. Nesse ponto, nós podemos chamar de nervo espinhal C3. E aqui o nervo espinhal C4. O nervo espinhal C5 não participa do plexo cervical, tá legal? Já que há essa saída de nervos, eles vão se emaranhar, eles começam a se aglomerar aqui, o que nós chamamos também de anastomose, quando há uma ligação entre eles. Então, observe que entre o nervo C3, né, espinhal, nervo espinhal C3, e o C4, nós temos uma anastomose que nós chamamos de terceira asa, ou apenas terceiro arco. A mesma coisa vai acontecer entre C2 e C3, C1 e C2. Então, a partir desses arcos, nós vamos ter outras inervações. Só para vocês terem uma ideia, é mais fácil de entender esse plexo cervical do que os demais, tá? Deixa eu olhar aqui para a cara das pessoas que eu estou vendo. Tá tranquilo, todo mundo tá tirando de boa. Ninguém tá apavorado. Show de bola. Vai ser apenas impressão minha. Mas a princípio... tá tranquilo. Vamos continuar então. Observem aqui, galera, o que eu falei com vocês a respeito da anastomose entre um nervo craniano e um dos nervos do plexo cervical. Sai aqui uma alça, e essa alça, ela sobe. Então, nós podemos chamar essa fibra de fibra ascendente. Ascendente com o hipoglosso, tá? A alça do hipoglosso. Porque vai se ligar justamente com o hipoglosso, que é um nervo craniano. Só vou falar do nervo craniano depois que eu terminar de falar de sistema nervoso central, encéfalo e tronco encefálico. Então, por isso que eu não quero que vocês fiquem se martirizando, sofrendo para tentar entender quais são os músculos inervados por quais nervos do plexo X ou plexo Y, tá? Por favor. Eu sei que é muita informação, então eu vou tentar o máximo possível trazer algo mais
mais diagramático para vocês do que propriamente levar vocês a saber todas essas inervações e todos esses músculos. É muita falta de noção da minha parte pedir para vocês fazerem isso. Vai por mim, você está certíssima, Ed. Na verdade, tudo que nós fazemos, né, tudo que nós sentimos, está aqui, né, dividido aqui, a princípio, em plexo cervical. Então, sentimos algumas coisas através de nervos específicos, os aferentes, e também realizamos ações através das contrações musculares que são emitidas, né, são eferidas pelas raízes, pelos nervos específicos oriundos da medula espinhal. Todos nível central, um processador. Então, imagine o nosso corpo humano como um computador muito complexo, né? Um computador cheio de placas e circuitos que se interligam, usando de transistores e resistores e por aí vai. A mesma coisa acontece com a gente. A diferença é que nós somos muito mais tecnológicos do que um celular, um computador pode ser. Afinal de contas, nós somos inteligentes. O celular, apesar de ter o nome de smart, né, não é. Uma televisão, apesar de ter o nome de smart, não é, mas nós somos smart. Nós somos inteligentes. Eles não. Bem, inclusive a inteligência artificial é uma coisa que ainda está muito longe de se aproximar da gente. Eu posso dar um exemplo, se eu fosse perguntar agora a Google, né? Se eu fosse pedir a Google agora para me contar uma piada, ela com certeza não ia esboçar nenhum tipo de emoção. Alguém já pediu ao Google uma piada? Só por curiosidade. Não? Então escuta só, gente, é muito legal, é muito legal. Ok, Google, conte-me uma piada. Tá bom, mas lembre-se que eu sou sua amadora na comédia. O que o 0 disse pro 8? Nossa, que cinto apertado. A gente ri, ela não. Então essa inteligência artificial ainda está longe de ser alguma coisa tão interessante assim. Então, seguindo aqui, né, para descontrair um pouquinho, vamos agora para o que realmente existe no nosso corpo. Então, eu quero que vocês observem que tudo aquilo que eu falei anteriormente está aí. Eu só tirei as vértebras. Nós temos aqui uma vértebra, que é a C1, que estaria bem aqui nessa região. Temos uma outra vértebra C2, que estaria nessa região. Uma vértebra C3, que estaria localizado aqui. E uma C4, que estaria localizado nessa região. Retiramos as vértebras para podermos ver as emergências dos nervos espinhais. E aí eu quero que vocês tenham em mente o seguinte. Os nervos espinhais, eles têm um nome específico. E aí eu reitero para vocês. Sempre vai ser relacionado à vértebra. E, por padrão, vai ser sempre aquilo que sai debaixo da vértebra, exceto, nesse caso, que estamos falando da cervical. Então, C1 é o nome desse nervo espinhal que está saindo acima da C1, vértebra C1. E assim por diante. C2 acima da C2, C3 acima da C3, C4 acima da C4, C5 acima da C5, C6 acima da C6, C7 acima da C7 e C8 aí abaixo da C7, para então darmos o padrão aí de T1 abaixo de T1, T2 abaixo de T2 e assim por diante. Ok? Então, basicamente, o que nós temos aqui, observe, é um arco, uma anastomose entre duas raízes nervosas, dois nervos espinhais, criando outros nervos que vão inervar regiões específicas do nosso pescoço e da nossa cabeça. Sim, então o plexo cervical, além de inervar a própria região cervical, ela ainda vai inervar a região da base e da lateral da cabeça. Isso é importante que vocês lembrem, tá? É importante que vocês gravem, tá? Então, observem aqui a anastomose que existe na alça do hipoglosso,
com o nervo hipoglosso. Olha a relação que existe entre o hipoglosso e o nervo que sai tanto de C1 quanto de C2. Aí, pô, eu posso perguntar na prova, por exemplo, não nessa, tá, gente? Lembrando, não nessa. A alça do hipoglosso, ela tem como origem quais raízes? Se você tiver lá que procurar lá nas múltiplas escolhas, vocês vão procurar e vão tentar descobrir a raiz C1 e a raiz C2, além da raiz C3. Como assim? O que, que você está me dizendo, Carlos? Olha só, gente, está aqui a alça do hipoglosso. Tá? A alça do hipoglosso está aqui. Observe da onde vem esse aqui. C3. Observe de onde vem esse aqui. C2. Observe de onde vem esse aqui. C1. Então, as raízes da alça do hipoglosso vêm de, além do hipoglosso, que é o nervo craniano, vem de C1, C2 e C3. Ok? Eu poderia perguntar para vocês um exemplo também. Qual é o nervo que se conjuga com o plexo cervical e o plexo braquial? E aí vocês vão dizer para mim, ó, o nervo frênico. Porque o nervo frênico vem aqui da C4 e da C3, mas também vem da C5, que é do plexo braquial. Tempo para vocês assimilarem isso, ou para vocês questionarem alguma coisa. Tempo esgotado, vamos continuar. Seguindo, então. Entenderam, galera, como funciona esse plexo cervical? Melhor. Não é bem isso que eu quis perguntar. Vocês compreenderam que o plexo cervical, ele não é todos os nervos, ele não tem nele todos os nervos cervicais, espinhais, e não alimenta apenas a região cervical? Isso ficou claro? Isso ficou claro também que alguns nervos um pouco mais periféricos, eles podem apresentar mais de uma raiz? Isso ficou claro também para vocês? Isso é importante. De tudo que eu falei, o mais importante é isso. É que o plexo cervical, ele vai ser da C1 até a C4. O plexo cervical, ele vai formar anastomoses. Um nervo um pouco mais distanciado desse plexo pode ter origem em mais de em mais de um nervo espinhal, certo? Então, tudo isso que eu falei agora é importante para vocês sacarem, tá? Perceberem. Então, vou seguir adiante, tá, galera? Vou lá para o plexo braquial agora, tá? Essa aula não precisa ser longa, tá, gente? Então, assim, vocês me deem aí um feedback dizendo, Carlos, eu acho que por hoje tá bom. Se eu falar do plexo cervical e do plexo braquial, eu tô super satisfeito com a aula, tá? Mesmo que a aula acabe em 1h30, vamos dizer assim. Mas eu tô super satisfeito que eu consegui, pelo menos, trazer a vocês o equilíbrio em relação à outra turma. Tanto que eu já comecei a dar matéria que eu não dei para os outros. Vocês estão pegando essa matéria, esse tema, que os outros não estão tendo. Afinal de contas, estão em semana de prova e por aí vai. Então, eu desacelerei agora bastante com vocês para conseguir ter esse lastro aí com vocês. Então, vamos nessa. Tratando-se ainda de plexo. E aí eu gostaria de começar falando sobre quais são as raízes, né? Quais são os nervos espinhais que participam efetivamente do plexo braquial. Plexo braquial, tá, galera? Então, os nervos espinhais participantes do plexo braquial são C5 a C8 e ainda temos a participação direta e efetiva do T1, que faz parte do tórax, tá? Essa T1, ela emerge da primeira torácica, certo? Que vai estar relacionada com a região torácica. Então, o plexo braquial vai apresentar C5, C6, C7, C8 e T1. Isso é importante a gente entender.
Outra coisa que a gente precisa verificar, e eu vou mostrar numa imagem, deixa eu ver se essa imagem está mais aqui à frente. Não, não está. Mas eu vou falar para vocês, não tem problema. Está aqui. Se pegássemos a C4 aqui, que não faz parte do plexo braquial, nós íamos observar que sai daqui um nervo que se junta com a C5 e com a C6, formando um outro nervo que é o nervo frênico. Tá legal, galera? Não está aqui, mas é a continuação lá do nervo frênico do plexo cervical, indo em direção à região torácica mais inferior. Então, vamos pegar aqui os nervos responsáveis por esse plexo, iniciando esse plexo. Vamos ter, então, saindo acima da vértebra C5, o nervo C5. Tá? Então, esse é o nome do nervo espinhal, C5. Respectivamente, C6, C7, C8 e T1. Tudo bem, galera? Até aí é fácil, certo? Não tem mistério aí. A partir daí, nós vamos começar a ter as uniões, as anastomoses entre elas, né? Então, observe que tanto C5 quanto C6 se entroncam aqui, formando o que nós chamamos de tronco. Ok? Então, tanto essa região aqui, quanto essa região, e até mesmo essa região mais inferior, nós vamos encontrar na parte de troncos nervosos, entroncamentos nervosos, tá? Então, vamos agora dar nomes a cada tronco desse aqui. E isso vai estar literalmente associado com a localização anatômica deles, tá? O que eu falo como localização anatômica? Aqui nós temos uma imagem basicamente em 2 dimensões. Nós não conseguimos observar se elas estão mais à frente ou se elas estão mais atrás, mas a gente de frente consegue perceber que elas estão ou acima, ou no meio, ou embaixo. Então, nos troncos, a gente consegue observar de forma frontal que o primeiro tronco mais superior, nós vamos chamar de tronco superior do plexo braquial, ou apenas tronco superior. Ok? Já aqui nós vamos ter o tronco médio. Não existe anastomose entre o nervo C7 e esse tronco, tá? Partiu do nervo C7, nós temos um entroncamento com ele mesmo, que nós vamos chamar de tronco médio. E nós temos aqui abaixo um outro tronco, que sofreu influência de entroncamento com C8 e T1. Então nós temos aqui o tronco inferior, superior, médio e inferior, anatomicamente apenas a princípio. Depois disso, nós vamos para as partes de divisão, ou seja, parte desses nervos na anatomia ainda, tá, galera? Não na função, na anatomia. Parte desses nervos, se olharmos em perfil, nós vamos ver que eles vão estar projetados um pouco mais anterior e outros um pouco mais posterior. Então, nós vamos pegar essas divisões e vamos transformar em 2 divisões. Observem comigo aqui, gente. Depois do entroncamento, existe também uma separação, existe uma inervação, uma ramificação. E observe que este nervo aqui e este nervo aqui, essas 2 regiões, elas, em relação a essa que está passando aqui por trás, né, ou seja, está posterior, e elas estão anteriormente. Assim como essa fibra, ela vai estar também localizada anteriormente. Então, tanto aqui, aqui e aqui, nós temos as divisões anteriores. E as divisões posteriores vão sair desse tripé aqui, ó. Então, nós temos divisão posterior com esse tripé, e a divisão anterior com esse Vzinho aqui, e mais esse traço inferior. A gente localiza melhor isso com a anatomia. Enquanto eu vou falando com vocês aqui, eu vou preparando o celular para mostrar a vocês de forma um pouco mais 3D. Isso vai facilitar a visualização para vocês. A princípio, tentem me acompanhar
percebendo que aqui é anterior, assim como essa aqui de baixo, e essas três aqui, ó, são posteriormente, né? Isso numa vista de perfil. Divisão anterior e divisão posterior. E a partir daí nós temos os fascículos, tá? Os fascículos, basicamente, eles vão ser chamados de fascículo lateral, e aí também obedecendo a questão anatômica, então significa que é um fascículo que vai sair lateralmente ao corpo, tá legal? Fascículo posterior, ele vai para trás, para a região dorsal, e nós temos aqui o fascículo medial, que vem para essa região média aqui do braço, tá? Pegando a parte medial do braço. Então, esses três fascículos, eles vão já se localizar em regiões distintas, mais distantes, ok? Por enquanto, estão comigo? Não desanimem, por favor, galera. Vamos lá. Seguindo aqui, então, galera, já sabemos, então, que nós temos o fascículo lateral, o fascículo posterior e o fascículo medial, tá? Localização anatômica também. A partir daí, nós vamos ter já nervos com nomes específicos. Então, eu vou começar a mostrar para vocês os nervos com nomes específicos, mas começando com os nervos mais proximais. Tá legal, galera? Então, vamos lá. Vamos comigo aqui. Vamos pegar primeiro o nervo que basicamente está mais alto aqui. Depois a gente vai para esse outro aqui um pouco mais inferior, tá? Vamos começar por essa linha daqui, os mais altos. O nervo escapular dorsal. Nervo escapular dorsal, se eu tivesse que perguntar na prova, eu acho que ficaria fácil de vocês responderem. Qual é o nervo espinhal que dá origem, ou quais são os nervos espinhais que dão origem a esse nervo escapular dorsal? Quem agora, nesse momento, poderia me dar um chute? Não literal, mas um chute metafórico. Nem virtual tá valendo. Três, dois, um. Então, acredito que ainda haja dúvidas em relação a isso. Vamos, então, para a retirada dessas dúvidas. Esse nervo, ele tem como principal origem, tá? E aí a gente pode observar pelo trajeto de retrocesso dele, o nervo espinhal C5. Ele, e somente ele, inerva, gera a inervação do escapular dorsal. Não tem outro que participe com ele. Então, podemos dizer que o nervo escapular dorsal, ele é um nervo de origem C5. Certo? Espero que vocês estejam comigo, tá, galera? Vamos descer agora um pouquinho. Vamos falar um pouquinho das musculaturas que esse escapular dorsal ele vai inervar, tá? Ele vai sair dessa região aqui, do C5, tá legal? Então, é um nervo que sai diretamente do nervo C5 e ele vai inervar três músculos específicos. O primeiro que ele vai inervar é o romboide maior. Nós temos dois romboides, tá? O romboide um pouco mais amplo e superior, bem no meio das costas, atrás, que vai fazer isso com os ombros, ó, vai jogar os ombros para trás, assim como o trapézio, entre outras musculaturas. Nós também temos aí a inervação do romboide menor, assim como também temos a inervação do elevador da escápula. Tudo bem que aqui eu estou contraindo o trapézio também, mas o trapézio ele é lá do plexo cervical, tá, gente? Então, no plexo braquial, ele vai elevar a escápula, permitindo que haja uma elevação de ombro. Então, são essas três musculaturas que você vai ter como inervação. Então, eu não vou perguntar isso na prova, tá, gente?
Qual nervo que inerva o músculo romboide maior, menor e o elevador da escápula? Não vou perguntar isso. Não vou. O que eu posso perguntar é: o dorsal ele tem origem a partir de qual raiz ou qual nervo espinhal? Aí vocês só precisam pensar e lembrar. C5. Vamos descer agora para o próximo. Esse aqui, ó. Esse mais longuinho aqui, ó. Que está passando aqui, ó. O longo torácico. Esse nervo torácico longo aqui que vocês estão vendo, ele está indo em direção à região torácica. Você que consegue ver aqui na minha imagem lateral, eu botando a mão nas minhas costelas logo abaixo da minha axila. Existe uma musculatura bem aqui nessa região que nós chamamos de serrátil anterior. Esse músculo serrátil anterior, ele é responsável por jogar a escápula para frente, assim como outras musculaturas, mas ele também participa da antiversão da escápula. Então, nós podemos dizer que o longo torácico, ou torácico longo, ele vai inervar o serrátil anterior. E aí eu vou perguntar de novo, já que vocês entenderam, né, que eu não estou sozinho aqui, né, só estou vendo a Andréia aqui assistindo a aula, o restante está com as fotografias bonitas aqui que eu estou vendo, mas só a Andréia está aqui, olhando para mim, bem atenta. Não vou perguntar para a Andréia somente, agora a Ed já voltou, ela estava comendo, pois está na hora do almoço. Sábado, a essa hora, aula de anatomia. Vocês aqui preferiram, tá? Começar mais cedo para acabar mais tarde, mais cedo. Mas seguindo aí. Vou perguntar para vocês, quais são os nervos espinhais que dão origem a esse nervo torácico longo aí? Olhem bem para a imagem. Valendo nota. Para quem se der mal na prova. Valendo nota. Dou-lhe um. Dou-lhe duas. Valendo nota, hein? 1 ponto, hein? Quem tirou 5 na prova vai ficar com 6 na prova. Dou-lhe 3. Ninguém vai querer ganhar esse pontinho? Poxa vida. Então vamos lá. Vamos tentar aqui. De repente, lá para frente, eu dou mais uma ideia dessa daí. Então, o torácico longo, ele vem lá de cima, obviamente. Então, observe que parte dele está saindo, ó, da C7, subindo mais um pouquinho, C6, subindo mais um pouquinho, C5. Então, o torácico longo, ele vai ser abastecido, vai ser originado dos três nervos do plexo braquial, C5, C6 e C7. Balança a cabeça aí para mim, Ed e Andréia. Vocês entenderam? Então vamos lá, vamos de novo. Vocês têm microfone para usar? Então vamos lá, Andréia, começa por você. Não, professor, explica aí de novo. Fala aí, não ouvi. Não, explica aí, senhor, de novo. Explicar? Tranquilo, deixa eu abaixar aqui o volume, que eu acho que pode estar dando eco para vocês. Vamos lá. Então vamos lá. Esse nervo, ele... Imagine uma estrada, imagine uma cidade, tá? Essa cidade, nós temos aí uma rodovia, e quando chega mais próximo da cidade, da parte mais populosa da cidade, essa rodovia ela começa a fazer o que nós chamamos de acessos, né? Para avenidas, para estradas, né? A rodovia sai para estradas e avenidas. Vocês têm outras saídas que são mais locais, que vocês podem chamar de ruas, por exemplo, que são um pouco mais estreitas, inclusive. Então, digamos que vocês estejam em uma rua específica aí da cidade de vocês, e vocês queiram ir para
vamos dizer, para a rodovia novamente. Vocês podem escolher dessa rua algumas avenidas específicas ou algumas estradas específicas para alcançar essa rodovia principal. A mesma coisa vai acontecer aqui nesses nervos. Nós temos aqui os nervos espinhais, sendo as rodovias principais, ok? E quando vocês têm, a partir do momento que vocês pegam essa rodovia e obviamente utilizam essa via, vocês aqui têm uma saída, por exemplo, para uma avenida. Essa avenida ela segue até uma direção, uma cidade lá chamada Torácico Longo, por exemplo. Mas tem gente que vem de outros estados que querem ir para o mesmo local que você, lá para aquela cidade do Torácico Longo. E aí vai descendo, pega a primeira saída que vem e já saem e se unificam aqui, ó, com quem veio lá da rodovia C5 e vão descendo até alcançar essa cidade, Torácico Longo. Mas também tem a galera que é do Rio de Janeiro, né? Um pouco mais inferior aqui e tal, tem Recife, tem Bahia, e aqui embaixo tem o Rio de Janeiro, onde eu estou. E aí eu quero encontrar com vocês tudo naquele restaurante chamado Torácico Longo. Olha que maravilha. Só que eu venho através dessa rodovia C7 e me encontro aqui com vocês. Então eu posso dizer que vocês, né, quando voltarem para casa, vocês podem, de repente, dar uma chegadinha lá no meu estado, porque tem acesso para vocês. Dar uma chegadinha lá para Stephanie, lá na Bahia, Salvador, que também tem acesso para ela. E, obviamente, vocês podem ir para casa, Recife, Pernambuco. Então, quando a gente fala de origem, né, nós estamos falando de quais são as vias de origem que porventura, esse nervo ele pegou. Ele não pegou apenas, ele não tem apenas uma origem, que é C5. Ele pode ter vindo de C5, de C6, de C7. Então, quando eu falo, né, o restaurante Torácico Longo, ele tem conexão direta com quais rodovias? A rodovia estadual de Pernambuco, a rodovia estadual de Salvador, a rodovia estadual do Rio de Janeiro. Andréia, foi? Foi, professor, que foi. Do meu jeito aqui, que foi. Foi, Edja? Ficou bem melhor a compreensão. Beleza. Show. É isso que eu preciso de vocês, tá? É isso realmente que eu preciso de vocês. Que vocês me deem a falha para eu poder estar com vocês. Eu não quero estar aqui. Eu quero estar aqui com vocês, ó. E empurrar vocês lá para cima. Só que eu só vou conseguir fazer isso se vocês começarem a puxar a corda. Só que às vezes puxar a corda não significa ficar em silêncio, não. Porque às vezes a minha força é tão grande que eu arrasto vocês sem perceber que eu estou arrastando vocês. Travem o pé no chão e puxem a corda para trás. Carlos, espera. É isso que eu estou falando. Vocês precisam me dar esse feedback para eu poder passar para vocês sem nenhuma falha. Então, agora que vocês pegaram a manha, vamos para um outro nervo. Tá? Vamos pensar aqui, deixa eu olhar aqui, esse nervo aqui, ó. Esse nervo aqui, o nervo subclávio. Tudo bem? Valeu, Stephanie. Show de bola. Nervo subclávio. Nervo subclávio, antes de falar sobre a origem deles, ele vai ser responsável por um músculo que também é chamado de músculo subclávio, tá? Ele fica localizado na região da diáfise média da clavícula, tá? E se articula diretamente com a escápula, ok? Então, ele vai fazer ações de movimentação e permitem que haja uma fixação adequada de escápula e clavícula. Basicamente, é um músculo desse tamanho que a gente tem aqui nessa região. Então, esse nervo vai inervar apenas o subclávio. Mas aí eu pergunto para vocês, esse nervo subclávio não vai valer nota, não essa, tá? Essa não vai valer nota, mas eu pergunto para vocês, quais são os nervos espinhais que originam
esse nervo subclávio? C5 e C6 por Wesley, Stephanie C5 e C6 também, Andréia por C5 e C6. Perfeitamente. Né? A estrada, a rodovia ajudou bastante, né? O pessoal lá de Pernambuco ao Rio de Janeiro, né, agradece. Então, seguindo aqui, subclávio, ele vem para um entroncamento de duas raízes, a C5 e a C6. Simples, tranquilo. Né? Vamos descer, vamos um pouquinho mais. Vamos agora para o nervo supraescapular. O nervo supraescapular, ele tem esse nome, anatomicamente, por estar acima da escápula. Tá? O nervo supraescapular, ele vai inervar o músculo supraespinhoso, que é o que fica localizado na parte da escápula, na fossa supraescapular, tá? Eu não vou dar aula de anatomia muscular para vocês, porque aí basicamente vocês vão ficar bem perdidos, mas eu localizo para vocês. É um nervo que está localizado abaixo do trapézio, essa musculatura carnuda aqui. E ainda também tem o infraespinhal, ou infraespinhoso, que é um pouco mais abaixo. Tá? Então, esse nervo supraescapular, ele passa acima da escápula, inervando o supraespinhal e o infraespinhal. Tá legal, galera? Não precisem gravar isso. Não precisam ainda se preocupar com isso. Quando vocês estiverem em anatomia, vocês vão lembrar do que eu falei. Quando o professor falar, o nervo supraespinhal e o infraespinhal, eles são músculos inervados pelo nervo supraescapular, que tem como raízes compartilhadas a C5 e a C6. Então é isso que ele vai falar para vocês. Mas eu aqui só vou falar do supraescapular, que compartilha das mesmas de origens, né, comuns, sendo C5 e C6, como vocês falaram aqui. Também, tanto o subclávio quanto o supraescapular vão compartilhar de uma mesma origem, C5 e C6. Então, se eu tiver uma lesão em C5, isso pode comprometer a ação do supraescapular? O que vocês acham? Sim, né? Talvez não integral, porque você ainda... Sim. Perfeito. Mas também você não vai ser integral, porque você tem participação de C6 também. Mas se você tiver uma lesão aqui em C5, isso pode comprometer alguma coisa, né, do supraescapular ou do subclávio. Mas se o C6 estiver íntegro ainda, você ainda tem algum tipo de resposta reproduzida ali. Ok? Então, normalmente, a gente pode detectar uma lesão mais distante do nosso corpo e dizer que essa lesão, ela de fato ocorreu entre os nervos espinhais por conta do sintoma que o paciente vai apresentar lá na região mais periférica, mais distante do tronco, do corpo. Seguindo aqui, então, galera. Então, nós temos também o nervo peitoral lateral, tá? Olha só, o nervo peitoral lateral aqui, é esse nervo bem pequenininho aqui. Qual é a responsabilidade dele aqui? Ele basicamente pega lateralmente, mas ele vem aqui e dá uma descida para a região superior do peitoral maior. O peitoral maior, ele basicamente, ele é tudo isso aqui, ó. Basicamente um triângulo imenso, né? O peitoral, a galera que é musculosa, né, tem aquele desenho bem formado do peitoral. Tem a parte inferior, a parte média e a parte superior. Esse aí vai inervar, o peitoral lateral vai inervar a parte superior do peitoral maior. Então, eu pergunto a vocês, tá? E aí eu ainda não sei se vai valer nota, vamos ver. Quais são as raízes, quais são os nervos espinhais comuns ao peitoral lateral?
C5 e C7. C5 e C7, quem dá mais? C5, C6, C7. O Wesley já colocou o C6 também para jogada. Quem dá mais? Então vamos ver aqui. Ed vai com o Wesley também. Boa viagem. Vamos lá. Laila disse sim. Sim para quê? Para C5, C6 ou sim para Wesley? Laila. Até eu acho que vou com Wesley, viu, prof? Tá com Wesley, então? Então vamos nessa. Eu vi aqui que a Stephanie já colocou de C5 ao C8. Tá legal. Eu acho que não existe protesto, né? Todos estão junto com Wesley. Ah, tá, Laila, desculpa. Vamos então, mas está de acordo, né, Laila? Ou você acha que é só a C5 e a C7? C5, C6 e C7. Perfeito, Laila. Então vamos agora entender por que é C5, C6 e C7. Olha só, o nervo está aqui. Basicamente, ele tem participação aqui, ó. Observe aqui, ó. Bem próximo do próximo entroncamento, tá? E ele vem aqui pegando C7. Agora, vem também para cá, pegando C6 e, é claro, C5. Pegaram? Foi fácil, agora ficou mole. Mole. Galera, plexo braquial nunca foi tão fácil de entender como vocês estão pegando agora, tá? Na minha época de faculdade, a gente passou em neuroanatomia sem sequer entender da onde vinha os nervos. E eu não estou falando de mim só não, tá? Estou falando de uma turma como de uma forma geral. Era muito complicado entender isso. Então, agora a gente está começando a entender por que aquela história de, tá com dorzinha no dedinho da mão. Isso aí tem relação com C5, C6. Agora vocês estão entendendo, né? Por que alguém pode falar de um problema na cervical, sendo que a dor, né, a queixa principal, está lá na unha do dedo mínimo. Basicamente por causa disso. Então, seguindo aqui, nervo tóraco-dorsal. Vamos para um outro nervo agora, o nervo tóraco-dorsal. Então, esse nervo tóraco-dorsal, eu vou participar junto com ele o subescapular superior e o inferior, tá? Que está aqui, ó. Tóraco-dorsal, bem no meio. Temos o supraescapular superior e o subescapular superior e o subescapular inferior. Superior e inferior. Tóraco-dorsal. Vamos pegar primeiro o tóraco-dorsal. Esses três aqui, eles vão participar, vão ter a mesma comunhão de raízes. Alguém poderia me dizer quais são elas? Quais são essas raízes? Quem responder primeiro já ganha um ponto na prova, tá? Quem responder certo. C8, C7 e C5. Eu ainda não disse se está certo ou se está errado, tá? Continue C5 falando. a T1. Oi? C5 a T1. C5 a T1, Wesley. Quem falou antes foi a Laila, né? Laila começou falando de C8, C6, C7, C6, C5, não foi? Laila, foi você? Tá, confirma se foi isso que eu falei, que você acabou de falar. C8, C7, C6, C5 e C... Mas depois que o Wesley falou, eu acho que eu vou com ele também. Então tá, Wesley, me lembra que você tem um ponto na prova, hein, Wesley? Tá legal? Valeu, professor. Tamo Você junto. foi o primeiro a falar corretamente. Wesley, você tem um ponto na prova. Se você tirou 10, esquece um ponto.
Se você Valeu. tirou 9, você tirou 10. Aí, na hora lá de receber a nota, você vai falar assim, professor, eu tirei 9, mas você me deve 1 ponto. Você precisa me falar isso. Eu vou até anotar aqui que o Wesley acertou essa para na hora de você me chamar a atenção, eu mudar isso. Eu Vou consigo... cobrar, viu? Vou cobrar. Ah, se não cobrar, azar é o teu. Então vamos lá. Obviamente que o subescapular superior e o subescapular inferior também vão estar dentro dessas raízes, todas elas, né? Então, quando eu falo de nervo tóraco-dorsal, é o latíssimo dorsal. Qual é o latíssimo dorsal? A galera que faz maromba é aquela musculatura que pega aqui, que faz aquela asa, sabe aquele triângulo bonito anterior? Então, basicamente, essa musculatura, antigamente chamado de grande dorsal, atualmente chamado de latíssimo dorsal. Então, o tóraco dorsal ele é responsável pela contração da musculatura do latíssimo dorsal. Já o subescapular superior, ele é responsável pelos músculos subescapular. A parte superior dele, e também tem o subescapular inferior, que vai pegar ali parte do subescapular, mais o redondo maior. Lembrando que o subescapular está entre a costela e a escápula, tá? É uma musculatura que faz uma força muito grande de rotação medial do ombro. Vocês vão pegar isso em anatomia, não é comigo e não sou eu que vou cobrar isso de vocês, tá? Mas eu já estou adiantando para vocês que o subescapular é a musculatura que está entre a costela posteriormente e a escápula, anteriormente à escápula. Ele tem a sua origem lá na fossa subescapular. Então, tanto o subescapular superior quanto o subescapular inferior vão pegar o músculo subescapular. Só que o nervo subescapular inferior ainda vai pegar o redondo menor. Ok? O redondo menor, ele já tem uma ação contrária. Ele vai trabalhar para estabilizar junto com o subescapular. O redondo menor tem a ação de ajudar o infraespinhal a fazer a rotação lateral. Também é uma coisa que eu não vou cobrar. Então vamos lá. Lembrando que vocês estão com a corda na mão, e se eu estiver muito rápido, vocês deem uma estancada nessa corda aí para eu poder voltar e olhar para trás. Seguindo aqui mais um pouquinho, nós temos aqui, deixa eu ver onde que eu parei, tá, nós temos aqui o nervo peitoral médio, né, o medial. Onde é que está o nervo peitoral medial? Tá aqui, ó. Então, olha só, galera, nervo peitoral medial é esse aqui. Já que vocês estão afiados, eu vou adiantar isso. Peitoral medial, ele basicamente vai ser responsável, tá, galera? Pela inervação do peitoral maior, a região mais medial aqui, o externo, na parte que se liga ao externo diretamente, tá? E, além disso, ainda vai pegar a parte do peitoral menor, que é um pouco mais profunda em relação ao peitoral maior. E a sua origem vai ser de nervo, né, espinhal C8 e nervo espinhal T1, ok? Porque ele vem, ó, desse fluxo aqui, tá? Não confundam fazendo isso aqui, tá, galera? Ele vem direto para cá e para cá. Então, o peitoral medial, ele vai ser originado de C8 e T1. Lesões que são relacionadas com essa parte da C8 e da T1 podem ocasionar alterações de postura na região do ombro anteriormente. Vamos pegar aqui outro. Vamos agora pegar dois músculos que não são motores, tá? Dois nervos, perdão, que não são motores, eles são apenas sensitivos, tá? Então, nós temos aqui, ó, dois nervos. Esse nervo aqui, que é o cutâneo medial do antebraço, tá? E nós temos esse aqui, que é o cutâneo medial do braço. Então, prestem atenção no que esses dois nervos vão basicamente inervar. De forma geral, braço, cutâneo medial, parte medial do braço. Então, é basicamente a parte medial do braço que está aqui. E o cutâneo medial do antebraço é a parte medial do antebraço, que vai ser
a participação da inervação sensitiva. Então, quando eu toco aqui, eu posso dizer que é basicamente o nervo cutâneo medial do antebraço, e se eu toco aqui medialmente, é o cutâneo medial do braço. E quais são as raízes dessa sensibilidade? Nós podemos dizer que, nesse caso aí, as raízes são C8 e T1. Balancem a cabeça para dizer que concordam comigo ou que discordam de mim. Beleza. Só para dizerem que não estão assistindo Netflix enquanto eu estou dando aula. Ou por aí vai. Então, vamos nessa. Seguindo. Tudo bem, né, galera? Seguindo um pouquinho mais, tem óbvio, né? Óbvio que nesse plexo, de todos os plexos que vocês podem imaginar, é o plexo mais difícil, tá? É o plexo mais complexo, vamos dizer assim. Então, todos os outros vão ficar muito mais fáceis. Músculo cutâneo, né? Esse nervo, músculo cutâneo, eu vou mostrar para vocês aqui, né? Ele vai basicamente formar aquela palavrinha, não sei se vocês já ouviram falar nessa palavrinha, acho que não, vocês estão pegando neuroanatomia agora, que é o marmu, né? A palavra marmu. Eu sinceramente, até hoje eu não consegui identificar e gravar por marmu uma palavra, para poder selecionar aqui as musculaturas a partir da sua primeira letra. Mar, né? M de músculo cutâneo, A de axilar, R de radial, M de novo aqui de medial e U de ulnar. Eu, pessoalmente, eu não consegui me adequar a essa forma de entendimento. Mas se para vocês for fácil gravar a palavra marmu, beleza. Vocês só vão precisar saber qual é o M que vem primeiro, o M de músculo cutâneo ou M de mediano. Então, já que é o nome mais difícil vem primeiro, vamos falar do músculo cutâneo. Tá? O nervo músculo cutâneo, ele vai basicamente inervar o bíceps braquial, ok? Além de também inervar o córaco braquial, que é uma musculatura que está na região do processo coracoide, e lá no úmero, né, lá na região braquial, certo? Além disso, ele ainda vai conseguir inervar o braquial, que é uma musculatura que fica atrás do bíceps braquial, que faz a flexão pura e simplesmente do braço. Então, esse nervo músculo cutâneo, ele vai inervar bíceps braquial e o córaco braquial. Deles, só o córaco braquial não participa na flexão de cotovelo, somente na flexão de ombro, tá? Por estar entre a região da escápula e a diáfise do úmero, fazendo a flexão. Qual é a raiz desse músculo, desse nervo? Nervo músculo cutâneo. Seguindo aqui, pergunto na prova, músculo cutâneo é originado de quais raízes? Aí eu venho aqui, C5, tá, legal. Músculo cutâneo, C6, legal. Músculo cutâneo, C7, legal. C7. Então, o músculo cutâneo é inervado pelo nervo espinhal C5, C6 e o C7. Show de bola. O axilar. O que é o axilar? Qual é a função do axilar? Também é um nervo motor, tá? Então, ele vai inervar musculaturas, como, por exemplo, aqui nós podemos trazer para ele o deltoide, tá ok? E lá atrás também o redondo menor. O redondo menor também participa. Aqui, ó. Cadê? Participa aqui do subescapular inferior, tá? Então, o redondo menor tem inervação também aqui no subescapular inferior. E também vai ter aqui o redondo menor no nervo axilar. Então, 2 nervos vão inervar esse redondo menor. Ok, galera? Então, basicamente é isso aí. Músculo deltoide e o redondo menor, que está localizado nessa região aqui, auxiliando na rotação lateral e, em alguns casos, na adução do ombro. Falamos, então, do axilar. Vamos agora para um outro nervo, dos nervos mais robustos, tá? Mais robustos,
que é o nervo radial, tá? Nervo radial, ele vai pegar todo o plexo. O nervo radial, ele é um nervo que vai basicamente ter a sua origem de todos os plexos, tanto de C5, C6, C7, C8 e T1. Eu quero que vocês observem isso e me confirmem se vocês veem isso também, tá legal? Se vocês não conseguirem ver isso, eu preciso que vocês me digam para eu poder mostrar a vocês. Caso contrário, eu entendo que vocês já estão junto comigo, tá? Isso é importante para mim, tá? E mais ainda para vocês que vão fazer a prova V2, que talvez eu cobre isso, talvez vocês esqueçam, mas eu vou tentar fazer uma revisão para vocês aí. Mas vamos lá, vamos voltar aqui, o que interessa. Nervo radial é um nervo que vai inervar, obviamente, isso vai acontecer, porque como são todas as raízes, então esse nervo radial, ele tem uma robustez maior, ele tem uma potência maior, ele consegue inervar mais regiões. Então nós podemos aí contar com a inervação do tríceps, que é a musculatura, né, que é antagonista ao bíceps. Nós podemos falar do ancônio, que é um outro músculo de extensão, mas ele só trabalha na estabilização. Aqui no meu dedo é onde fica localizado o ancônio. Ele tem a ação de estabilizar as extensões através do tríceps e dos extensores de cotovelo de forma geral. Além do tríceps e do ancônio, nós temos o bráquio radial, tá? O bráquio radial, ele pega daqui, tá ok? E vem até o epicôndilo lateral, auxiliando na flexão de cotovelo. Ele não tem potência para realizar isso, mas ele auxilia na flexão de cotovelo. É muito importante vocês saberem isso quando estudarem anatomia, porque grande parte das lesões de cotovelo são chamadas de epicondilite, são tratadas como epicondilite, são alongadas como epicondilite, mas esquecemos de levar em consideração que esse músculo não está dentro do protocolo de epicondilite para alongamento. E a gente esquece dele, a epicondilite não vai embora, o cara fica 10 sessões ali com você e ele não consegue recuperar esse trabalho, né? Além disso, nós temos o extensor do rádio, né? O extensor longo e curto do rádio e do carpo também, ou seja, nós estamos falando do rádio, né? Aquela região aqui onde tem o polegar como antena, aqui o rádio é justamente seguido dessa antena do polegar. Então, nós estamos falando aí de extensor radial, né? Aquele que basicamente vai ficar do lado do rádio, tá? Além de ser o longo e o curto também do carpo, fazer a extensão com a musculatura curta e a musculatura longa do carpo. Não precisam disso agora, tá, galera? Vocês vão ter esse material para ler, para entender, mas eu não vou perguntar na prova qual é a musculatura, ou quais as musculaturas que o nervo radial inerva. Eu não vou perguntar isso na prova, pelo amor de Deus, tá? Por favor. Mas é bom que vocês saibam, afinal de contas, isso para vocês é o diferencial do profissional lá no futuro, tá? Então, nós temos aí supinador, extensor dos dedos, do indicador, do dedo mínimo. Nós temos o abdutor longo do polegar, o extensor longo do polegar, o extensor curto do polegar. Então, você tem todas essas musculaturas sendo inervadas pelo nervo radial. Então, qualquer fraqueza relacionada a esses músculos, ou qualquer dor relacionada a essas musculaturas, vamos pensar em alguma coisa mais radicular, a nível cervical também, tá? Pegando lá de C5 até a T1. Então, às vezes, uma liberação muscular, uma massagem na região, pode tirar as dores das mãos, por exemplo. Pode tirar as dores do punho, do cotovelo, por exemplo. Então, pensem, a dor ela está na mão, mas ela pode ser resolvida na cervical. Inclusive, quando vocês tiverem uma pequena orientação sobre osteopatia, vai ser falado muito sobre isso, tá? Para quem aí se amarra de verdade nos entendimentos da neurologia, vale muito a pena se aprofundar na osteopatia, tá, gente? Seguindo aqui, vamos falar do nervo ulnar. O nervo ulnar, ou melhor, o mediano, perdão, pulei o nervo mediano. O nervo mediano, tá?
Wesley, você já esgotou a sua condição de resposta, mas eu vou perguntar aos demais. Quem acertar essa do nervo mediano, beleza? Já vai ganhar mais um ponto. Então, quem abrir o microfone e falar corretamente ou escrever antes de todo mundo, já ganha, tá? Abreviem o máximo que puderem para conseguir ultrapassar aí os colegas. Isso no chat. Eu diria que seria C5, C6, C8 e T1. C5, C6, C8 e T1. Andréia, concorda? Não, professor, não escutei o senhor falar, não, que travou aqui. Então, vou perguntar de novo, tá? Édia falou, mas eu ainda vou ver outras respostas, tá legal? Até para saber se todo mundo está de acordo com ela, tá? Mas Édia já falou em primeiro lugar, só vamos precisar saber se ela falou certo. Eu perguntei sobre o nervo mediano. Quais são os nervos espinhais que dão origem ao nervo mediano? Édia falou que são C5, C6, C8 e T1. Professor, eu acho que são todos. Pode colocar a minha primeira resposta, né? Mas eu acredito que está errada. Tudo bem, então você corrigiu antes da primeira pessoa falar. Uhum. Você corrigiu antes da primeira pessoa falar? Não, calma aí. Stephanie falou primeiro. Caraca. Édia, por pouco, hein, Édia? A Stephanie escreveu ali, C5 a T1, assim como o nervo radial. Exatamente. Foi quase uma pegadinha, Édia. Stephanie, você também, estou escrevendo um ponto, tá? Para essa V1 agora, hein? Não é para V2 não, hein? Não é acumulativo não, hein, galera? Tô só falando, se tirar 10, tirou. Não vai me cobrar isso na V2 não. Nervo ulnar. Nervo ulnar, ele vai ter origem tanto de C8 quanto de T1. Observem, o nervo ulnar vai ter tanto origem de C8 quanto de T1. E esse nervo ulnar, eu nem falei dos músculos do nervo mediano, eu vou falar então. Né? Já que eu falei do nervo ulnar, que é C8 e T1, deixa eu falar do mediano aqui. O mediano ele tem como musculaturas principais, tá? Atuadas, né, pela inervação do mediano, o pronador redondo e o quadrado, ok? Então, tanto o pronador redondo quanto o quadrado, né, aqueles que fazem a mão voltar para baixo, né, o quadrado fica localizado nessa região e o redondo fica localizado nessa outra região. Tanto eles participam também do nervo mediano. Observe, a parte mais medial do antebraço. Além do flexor radial do carpo, palmar longo, flexor superficial dos dedos, flexor profundo dos dedos, do terceiro dedo, flexor longo do polegar, oponente do polegar, o abdutor curto do polegar, o flexor curto do polegar, e tanto do primeiro quanto do segundo lumbrical também vão ser inervados pelo nervo mediano. Então, musculaturas relacionadas a essa ação de abdução, adução e flexão com pronação são associados ao nervo mediano, tá? Lembrando que também vão pegar o quê? Parte dos 3 dedos aqui, ó. Dedo médio mais parte do dedo indicador e do dedo anular, tá? Segundo, terceiro e quarto quirodátilo. E nós temos o nervo ulnar, basicamente responsável pelos flexores, de forma geral, né? Principalmente dos últimos dedos, assim como também as musculaturas relacionadas a flexor palmar, aos dorsais e por aí vai. Tá ok? Acredito que eu finalizei o plexo braquial com vocês. Sigo adiante para o plexo lombar, ou eu paro agora e falo sobre o plexo lombar e o plexo sacral na próxima aula, gente? Ou melhor,
Eu acho melhor na última aula, ou na próxima aula, professor. Muita coisa, né, Stephanie? Para assimilar. Então, vou fazer isso. Eu vou encerrar, então, a matéria de hoje, ok? E vou me colocar à disposição aí de discutirmos, né, algumas dúvidas, né, que possam existir em relação a essa aula. E aí vocês me lembrem, tá? Não precisem me lembrar, eu vou lembrar que na próxima aula eu vou falar sobre o plexo lombar e o plexo sacral. Tudo bem, gente? Então, para fins de término de gravação, eu desejo a todos bons estudos, um bom final de semana. Fiquem com Deus e fui!